Bom, gente, então, a pedidos aí, a gente vai tirar algumas dúvidas dessa última lista que a gente passou, ok? Vocês têm alguma coisa específica para poder perguntar? Eu já estou gravando aqui para quem não está acompanhando síncrono aqui com a gente, para poder eles já terem acesso também às dúvidas de vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa específica ou não? Vou passar aqui pela lista dando umas dicas para vocês. Professor, Diga lá, Gabriel. só por curiosidade, a equação não cúbica, a do virial, ela só não atua muito bem para poder determinar estado saturado, né? De líquido saturado e vapor saturado, né? Você pode utilizar ela mesmo assim, só que você tem que estar nas condições de saturação, né? Como a equação do virial, ela não te determina duas raízes simultâneas, para cada pressão e temperatura que você tiver, você vai ter um cálculo, só que você precisa estar num estado só, inclusive nesses pontos de saturação. Então, você consegue fazer os cálculos, só que você não sabe qual é o equivalente do líquido e o equivalente do vapor saturado. Eu consegui ser claro? Era isso que eu tinha perguntado? Conseguiu, professor? Conseguiu sim. Tá, tranquilo. Mais alguma pergunta? Não? Ok. Então, vamos dar uma passada por aqui pela lista de maneira geral para saber como é que você tem as estratégias de abordagem, né? Às vezes, em termodinâmica, a gente se assusta muito com o problema, na hora que você vê o problema, você não sabe para onde é que vai, não tem a menor ideia. Só que tem algumas coisas que te ajudam a identificar. Então, por exemplo, no caso da primeira questão, a gente tem aqui, eu estou afirmando que eu tenho metano acumulado em um tanque pressurizado de 1 metro cúbico. Então, a primeira coisa que eu te recomendo a fazer quando você tiver um problema de termodinâmica para resolver é você partir para a abordagem do desenho, realmente, para você visualizar melhor o sistema. Então, você tem aqui um tanque, e aí esse tanque aqui ele tem 1 metro cúbico. Além disso, com as informações que eu estou te dando, quais são as equações que você conhece a respeito disso? Então, se eu estou te dizendo que o volume ele tem 1 metro cúbico, você conhece as relações que existem entre volume. Quais são as relações de volume que você conhece? Então, as relações de volume que você conhece, por exemplo, são aquelas ditas por uma equação de estado, só que a equação de estado, ela te dá o volume molar, esse volume minúsculozinho aqui. E, além disso, você sabe que o volume molar, ele é relacionado com o volume quando você divide ele pelo número de mols. Então, você tem aqui o volume molar, a unidade de volume molar é, por exemplo, metro cúbico por mol. Então, ele é o resultado da divisão do volume pelo número de mols. Tranquilo? Então, essas são as informações que a gente obteve a partir da primeira linha do enunciado. A pressão no tanque é 20 bar e a temperatura é 25 graus Celsius. Opa, então se eu sei que a equação de estado ela relaciona pressão, volume e temperatura, esse volume aqui é o volumezinho minúsculo, eu sei que se eu tiver duas dessas componentes, eu vou conseguir fazer o cálculo da terceira. Então, eu tenho pressão, eu tenho temperatura. A pressão é 10 bar, desculpa, 20 bar, e a temperatura é 25 graus Celsius, ou 298 Kelvin. Então, eu consigo calcular o volume molar. Tá vendo como a questão está se desenhando para você fazer o cálculo de volume com uma equação de estado e conseguir entender qual é o número de mols? São as variáveis que estão faltando. Então, você sabe o volume molar. Se você consegue calcular o volume molar para uma equação de estado, você está faltando aqui compreender qual é o número de mols. Calcule o fator de compressibilidade do metano. Isso aqui é para ser metano, tá? Calcule o fator de compressibilidade do metano no tanque a partir da equação do virial truncado, no segundo termo. Então, ok. Certo. Então, aqui a gente vai para o primeiro ponto. Como é que você vai fazer a equação do virial truncado no primeiro termo?
O que é a equação do virial truncada no primeiro termo? Você tem aqui Z, que é igual a PV sobre RT, que vai ser igual a 1 mais B sobre V. Lembra dessa equação? Essa equação está no livro de vocês. Além disso, a gente tem como calcular B como sendo igual a B0 mais ômega B1. No livro da gente, a gente tem essas equações. E aí a gente consegue calcular B0, se não me engano, isso aqui é tudo reduzido, né? A gente tem aqui uma equação de B reduzido, que é a função da temperatura reduzida, B1 reduzido, que é a função da temperatura reduzida. Então, se a gente tem aqui TC, PC e ômega para o metano, eu consigo calcular através dessa sequência de cálculo, né? Então, inicialmente, eu vou calcular aqui quem é B0, na verdade, né? O primeiro passo é você calcular TR, que é T sobre TC. O segundo passo é você calcular B0 e B1. Terceiro passo é calcular BR. E o último passo é você calcular Z. Alguma dúvida aqui nesse ponto? Alguém não conseguiu fazer isso aqui? Diga lá. Eu fui fazendo todos esses passos, só que assim, na hora de calcular o volume molar, eu pesquisei a densidade do metano assim, na internet e usei. Só que aí depois uma amiga minha, ela fez com belinha P no lugar de B sobre V. Pronto. É uma alternativa melhor. Pois é. Porque na hora de calcular o volume molar, eu não poderia usar essa densidade, né? Que eu peguei na internet. Exatamente. Você teria um resultado próximo, mas ainda assim não é um resultado 100% exato. E com certeza é melhor usar belinha. Entendi. Então deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o livro pra gente. Só para poder a gente ficar bem claro para saber qual é a equação de belinha, né? Então aqui a gente tem as equações de B0, que eu estava falando, B1, quem é BR, e o nosso queridíssimo belinha é esse daqui. Então você tem Z, 1 mais belinha P, e o belinha P é B sobre RT. Então sim, essa equação aqui é bem melhor de utilizar. Deixa eu até apagar isso daqui, que realmente se você não tem um volume molar, vai ficar complicado. Então aqui você tem, vou escrever 1 mais BP sobre RT. Isso daqui tudo é igual a PV sobre RT. Ok? Mais alguma dúvida? Sem dúvida aqui sobre esse ponto? Vamos tentar dar uma olhada aqui no outro ponto. Aí, no caso, professor, a gente pega o V, que o volume molar, nesse caso que a gente usou o belinha, a gente pega o V e consegue encontrar o número de mols, e também aquela outra pergunta, se a gente dobrar a quantidade, a gente faz tudo com esse belinha, né? Tudo com essa relação desse belinha, né? Não o belinha. Para a terceira questão, eu acho que é melhor utilizar a relação explícita em V. A gente vai ver, ó, no segundo ponto é qual a quantidade de mols dentro do tanque, e a quantidade de mols dentro do tanque é você pegar esse valor aqui com o V determinado por essa equação. Então, esse lado aqui da equação você consegue calcular e você responde a primeira pergunta com esse Z. Para a segunda pergunta, você vai achar esse V aqui quando você estiver pensando com o resultado de Z. Então, você tem um resultado de Z, você calcula esse V, e aí você consegue achar o número de mols. Essa é a segunda pergunta.
Aí na terceira, você quer acumular o dobro. Então, quando você sabe quem é V e você sabe que você quer 2N, então você vai saber qual é o volume molar. O volume molar vai ser V sobre 2N, onde esse N aqui é o número de mols que você achou no item anterior. Então, se você tem V, é melhor você utilizar a equação de estado do virial explícita no volume, porque aí você vai ter PV sobre RT, que vai ser igual a 1 mais B sobre V. Esse V você conhece agora, então você vai explicitar a pressão como sendo RT sobre V, que multiplica 1 mais B sobre V. Tranquilo? Então aqui você consegue tirar a pressão direto a partir do volume molar, porque você sabe o volume fixo do tanque e o número de mols que está dentro dele agora. A pressão é para ser maior do que 20 bar, ok? Entendi. Obrigada. Show. E é apropriado utilizar a equação do virial para resolver esse problema? Sim, porque a pressão que você está trabalhando aqui é uma pressão baixa, né? 20 bar, então você tem um valor de pressão baixo. A forma de você entender a equação do virial é também pelo valor de Z. Então, esse valor de Z aqui, eu não tenho ele calculado aqui de cabeça, mas se ele for ainda em torno ou perto de 1, você pode ter certeza que a equação do virial ainda é aplicável nesse caso. Se for 0,9, 0,85, qualquer fator de compressibilidade ao entorno de 1, ainda é bem aplicável, ok? Isso quer dizer que você não está muito longe do comportamento numérico do gás ideal. Tudo bem, gente? Então, entendido aí o que precisa ser feito, as aproximações da questão 1? Então, passando aqui para a questão 2. A questão 2 é um pouco mais interessante. Então, na questão 2, a gente tem o seguinte. A gente tem um tanque dividido por uma parede rígida. A gente tem aqui o tanque. E ele está dividido aqui numa parede rígida. Essa parede não é móvel, né? A gente tem a parte A e tem a parte B. Então, a gente tem cada uma das partes com 10 metros cúbicos e o lado esquerdo, ele tem N-butano líquido saturado. Então, cada parte dessa aqui tem 10 metros cúbicos. A pressão no lado esquerdo é 20 graus, 2,017 bar e 20 graus Celsius. E a parte B tem N-butano com vapor saturado no equilíbrio térmico e mecânico. Então, é para ser também 2,017 bar e 20 graus Celsius. Ok? Professor, mas se a parede é rígida, como é que a pressão vai ser igual dos dois lados? É só você se tocar que, quando você está falando do N-butano líquido, se eu estou te dando as condições da saturação do lado esquerdo, e do outro lado também está na saturação, então eles vão estar na mesma pressão e temperatura. Então é só vocês lembrar aqui do gráfico PV, e que se eu estou aqui com esse valor aqui do valor do líquido saturado, aqui eu tenho uma determinada pressão e temperatura, essa mesma coordenada vai se repetir para o do vapor saturado. Ok? Tá, então, cada lado possui um sistema de alarme que é acionado quando a pressão atinge 40 bar. Então, a gente tem aqui 2,017 bar, e a gente vai chegar aqui até a pressão de 40 bar. Então, quando a gente chegar aqui nessa pressão de 40 bar, a gente vai ter, então, o acionamento do alarme, né? Então, a primeira pergunta é, quantos mols de N-butano estão na parte A do tanque? Quantos mols de N-butano estão na parte B do tanque? Então, as duas é da mesma forma. Você precisa de uma estratégia para tentar calcular de maneira mais precisa possível o volume molar do líquido saturado e o volume molar do vapor saturado. Não recomendo que você utilize a equação cúbica de estado. A gente já conhece o problema da equação cúbica de estado quanto ao volume do líquido saturado.
Então, o ideal aqui, o 100%, seria você utilizar a equação de Hackett para o valor do volume do líquido saturado, e para o valor do volume do vapor saturado, você poderia utilizar as correlações generalizadas de Lee-Kessler. Professor, mal falou sobre essas duas. A equação de Hackett ela é muito tranquila porque ela tem o volume do líquido saturado como função somente da temperatura reduzida. A gente escreveu essa equação aqui. Vamos procurar aqui no livro de vocês, para vocês saberem exatamente que equação é. Já mistura as elementos aqui. Puxa. Aqui a gente tem as cartas de compressibilidade, né? Então, quando eu falo aqui de cartas de compressibilidade, você tanto pode utilizar esses gráficos para cálculo de Z0 e Z1, só que aí você vai perder em precisão. Então, o Lee-Kessler é você utilizar o apêndice que você tem no livro para poder calcular Z como sendo igual a Z0 mais ômega Z1. Esse Z0, você tem você tem tabelas dele de temperatura reduzida e pressão reduzida. E o Z1 também, você tem aqui de temperatura reduzida e pressão reduzida, e dá para fazer os cálculos com cada um deles. E a equação de Hackett a gente comentou aqui em sala, quando a gente estava comentando aqui sobre a equação de estado dos gases e líquidos. Aqui, então a gente tem aqui o valor do volume do líquido saturado, RTC sobre PC, os dois numerozinhos aqui, ômega, elevado a 1 mais 1 menos TR. Isso aqui tem no livro de vocês. Então, você pode utilizar tanto uma quanto a outra para poder fazer esse cálculo, ok? Essa parte aqui eu imagino que vocês tenham desenrolado, talvez não tenham utilizado essas equações de estado especificamente que eu tenha sugerido, mas elas também são de parte computacional, né, simples, você consegue fazer o cálculo dela bem direto. O que deve estar pegando é se o tanque for aquecido, de forma que os dois lados mantêm temperaturas iguais, qual alarme será acionado primeiro, A e B, e qual é a temperatura quando o alarme toca. Então, talvez essas duas aqui tenham sido as mais complicadinhas. O que a gente está fazendo aqui, a partir do momento que a gente passa para aquecer esse sistema, é um aquecimento a volume constante. O volume aqui não vai mudar. Então, é tudo fixo. Então, como é que você consegue fazer o desenho de um aquecimento a volume constante desse sistema? Então, vou desenhar aqui o gráfico PV aqui para o butano novamente. Tem aqui o domo de saturação. E a gente tem aqui a primeira isoterma, né? A isoterma de quando a gente está nas condições aqui que a gente conhece mesmo. Essa isoterma aqui é a temperatura de 20 graus Celsius. E eu vou desenhar aqui a segunda isoterma. Essa aqui é a isoterma de 40 graus Celsius. Ok, em verde aqui vai ser o estado do vapor saturado inicial. Se o aquecimento é isocórico, né, um aquecimento a volume constante, você vai subir aqui na vertical até atingir 40 graus Celsius. Se você está fazendo isso com um líquido, estou desenhando em roxo aqui, você está no líquido saturado, aquecimento isocórico, você vai aqui subindo na vertical até chegar aqui nesse ponto. Ah, professor, só pelo gráfico que o senhor desenhou aí, o senhor está afirmando, então, que o alarme do lado do líquido saturado vai disparar primeiro? Não necessariamente. Aqui é um desenho hipotético, né? Então, a gente sabe que
quando você tem líquido, a dilatação do líquido térmica aqui vai gerar um aumento de pressão consideravelmente mais alto. Mas aí, vamos fazer a conta para a gente ver isso acontecendo efetivamente, né? Ok, então, a conta para isso é você pensar, uma vez que a gente fez esse desenho estimativo, a gente consegue, então, parar para pensar na equação dos gases dos líquidos, né? A equação de líquidos e sólidos, é isso que eu queria falar. A gente fez esse desenvolvimento aqui em sala, que aí foi a ln de V2 sobre V1, que é igual a beta delta T menos kappa delta P. Ok? Bom, então, se o aquecimento aqui é isocórico, o volume 2 é igual ao volume 1, isso aqui dá zero, e aí você sabe que a variação de pressão vai poder ser relacionada com a variação de temperatura através dessa equação. Então, é melhor a gente calcular o ΔT, que vai gerar o aumento, né? Então, a gente vai ter aqui ΔT, que é igual a kappa delta P sobre beta. Kappa e beta são dados do líquido, do próprio componente líquido N-butano. E que aqui a gente faz a aproximação desse beta e kappa serem constantes, como sendo o líquido incompressível. Deixa eu achar esses dados aqui. Eu acho que tem no livro de vocês uma tabela com os valores para o N-butano. Aqui. Não tem, mas eu acho que é um negócio fácil da gente achar na internet e em outra literatura também. Então, o que você vai pegar é esses valores de beta e kappa, dados para o N-butano. O desafio nessa parte da questão é justamente procurar esses dados, e aí você consegue encontrar eles tranquilamente para poder você achar qual é a variação de temperatura que vai causar a variação de pressão que desloca o que dispara o alarme. Consegui ser claro nessa explicação aqui para vocês? Vocês têm alguma dúvida ainda disso? Professor, quando Diga a lá, gente Lucas. usa o Excel para calcular, tem como fazer isso, claro? Tu tá dizendo que pelo XSOS, né? O XSOS vai ser útil, mas vai te dar mais trabalho tu colocar isso no Excel do que fazer na mão. Talvez seja interessante procurar saber se tem Lick-Slab no XSOS. Eu não lembro se tem as coordenadas de Lick-Slab, aí você não precisaria fazer interpolação. Porque para poder você calcular o pelo XSOS, deixa eu abrir aqui. Acho que não tem Lick-Slab. PR. Não tem Lick-Slab. Então, é melhor você realmente parar para poder fazer isso através do livro mesmo. Aí, aqui no livro, para poder você achar esses valores de Z, 0 e Z1, você vai aqui no apêndice. Só ver aqui qual é o apêndice direitinho. Aqui. Então, você vai no apêndice C, e aí você tem aqui TR e PR e o valor de Z0. Então, PR aqui está escrito aqui nessas colunas, enquanto o TR está escrito nessas aqui da esquerda. E aí, para cada um deles, você tem um valor de Z0. Exemplo disso, né? Se você pegar aqui e fazer o cálculo de PR, a pressão reduzida aqui, a pressão desse estado inicial, vai ser 2,017 dividido pela pressão crítica do N-butano. A TR vai ser 298, não, 293, né? 293 dividido por TC. Então, com os valores obtidos aqui, dependendo aqui da TC e da PC, você vai obter aqui, esse PR aqui deve ser um valor baixo, vamos supor aqui que seja PR01 e TR igual a 0,5. Estou supondo aqui só para ter um exemplo para vocês, tá? Sem resolver a questão para vocês. Então, PR01 e TR 0,5.
Então, esse valor aqui é o valor de Z0, 0,0021. Quando eu estou pensando aqui, então, isso aqui continua aqui para o Z0, e aqui são os valores de Z1. Então, eu ainda vou ter aqui PR01, TR05. Então, aqui o valor de Z1 vai ser esse menos 0,0009. Tudo bem? E aí vai dar bem baixo o valor de Z, porque você está calculando o fator de compressibilidade para o líquido saturado. Então, esse Z aqui é para ser um número mais baixo, e esse Z daqui do lado direito é para ser um valor mais alto. Você consegue entender isso até mesmo porque se você tem PVRT, que é igual a Z, então você vai ter aqui V, que é igual a ZRT sobre P. Então, para poder a única coisa que está variando o V aqui é justamente esse Z. Então, quando você está para líquido, esse valor de Z assume um valor muito pequeno, que é para poder o valor de V também dar muito pequeno. Tranquilo? Então, esse seria o ponto aqui mais chatinho de você fazer, porque se der quebrado aqui esse PRTR, você tem que fazer uma interpolação para poder achar o valor entre um e outro. Mas eu acho que é mais fácil fazer na mão do que no XSOS. O XSOS te ajudaria se você utilizar, por exemplo, a equação de Penny-Hobson. Porque aí a equação de Penny-Hobson já te dá os dois valores, né? O valor do líquido saturado e o valor do vapor saturado. Só que aí você vai ver que é um pouquinho diferente do que aquele resultado que você obtém a partir da equação de Hackett e de Gidley-Kessler. E aí, nesse caso, especialmente para o valor do volume do líquido saturado, a equação de Hackett é um pouco mais precisa, é um pouco mais interessante. Tranquilo? Tudo bem, gente? Então, eu acho que hoje era basicamente para a gente tirar essas dúvidas, para vocês tentarem fazer esses exercícios. Não adianta eu trazer mais matéria aqui do capítulo que a gente está estudando, senão vocês vão se embananar e aí vocês vão ficar ainda com dúvidas do que a gente vai fazer. Essa parte de relações de Maxwell, que a gente vai começar a partir da próxima aula, ela é um pouquinho indigesta, ela é um pouquinho mais complicada do que o que a gente está vendo até agora. Mas aí vai dar certo, a gente vai conseguir ver juntos aí tudo certinho. Tranquilo? Professor, Diga lá, Gabriel. eu tinha te perguntado no começo da aula como é que eu poderia usar do viral, né, pro estado de saturação, né? Só que, tipo assim, eu achava que eu tinha entendido, mas eu não entendi muito bem. Porque, por exemplo, quando os tanques estavam nas mesmas condições, né? Mesma temperatura e mesmo Pressão. pressão, exatamente. Obrigado, professor. Aí, por exemplo, aí eu vou subir até 40 bar, vou ficar jogando calor nos dois lados, né? Aí, por exemplo, quando eu usei a do virial, ela me retornou só uma resposta, que eu suponho que tenha sido a do vapor. Aí, tipo, como é que eu iria achar a do líquido do virial? Aí eu tipo, tinha que ficar testando, jogar outros pontos próximos para poder ficar testando, né? Sim, esse é um dos problemas do virial. Só que nessa segunda questão, eu não estou solicitando que você faça por virial, né? Certo, certo. A segunda questão eu não solicitei que você fizesse por virial. Somente a primeira. E aí, realmente, o virial, ele é bem melhor para a parte do vapor. Você pode ter alguns dados de líquido, mas da região da saturação, você não tem a informação muito bem definida para qual é qual. Só que se você for calculando aqui ponto a ponto para do virial, se não me engano, você tem aqui essa coordenada aqui vindo até aqui, como sendo os valores retornados. O valor da saturação que ele vai te dar, provavelmente vai ser realmente o do vapor saturado. E aí, depois disso, ele vai poder te dar alguns dados daqui, mas eu acho que sem muita precisão ainda. Então, ele é bem melhor utilizado realmente para o vapor. Quando você está chegando num estado de líquido, a proximidade das forças intermoleculares é muito maior do que quando você está no vapor. Então, a distância aqui é melhor calculada por aquela questão da mecânica estatística que a gente tinha visto, que não tem tantas forças tão próximas quanto no estado condensado de líquido. Então, essa seria a explicação de o porquê que ela não é tão eficiente quando você está pensando nas raízes de líquido saturado, mas que ela é preferencialmente utilizada para vapor. Aqui, quando a gente está falando de metano, a gente está bem longe da saturação, porque o metano ele é um componente supercrítico nessas condições aqui, de 20 bar e 20 e poucos graus Celsius.
a temperatura crítica do metano, ela é bem negativa. Então, você pode ficar tranquilo aí que você está longe dessa situação. Tranquilo? A equação de Hackett e de Lee-Kessler, ela retorna mais de uma raiz? Eu nunca cheguei a usar essas duas. A equação de Hackett, ela só te dá o volume do líquido saturado, para qualquer substância. Certo. Enquanto que Lee-Kessler, ele pode te dar tanto um quanto o outro. Ok. Então, você pode calcular tanto do vapor quanto do líquido através de Lee-Kessler. Aí, Lee-Kessler é o que a gente chama de correlação generalizada. Tudo que a gente faz do tipo soma e multiplica pelo, por exemplo, esse Z aqui, que é igual a Z0 mais ômega Z1, isso daqui é correlação generalizada por fator de compressibilidade, e aí a gente apelida isso aqui carinhosamente de equações de Lee-Kessler, né? Correlação de Lee-Kessler. Carta generalizada é quando você pega os gráficos disso daqui, e a correlação generalizada para o coeficiente do virial é justamente você fazer B0 mais ômega B1. Então, isso daqui é uma correlação generalizada e não é a de Lee-Kessler, tá? É correlação generalizada para o coeficiente do virial. Ok? Mais alguma dúvida? É porque, tipo assim, o termosolver, ele utiliza Lee-Kessler, né? Aqui no caso. Aí, tipo assim, ele sempre vai retornar uma raiz por vez, o termosolver. Aí, tipo, como é que ele seria? Ele retornaria tanto para o líquido saturado e para o vapor saturado? Como é que essa equação funcionaria para isso? Eu não entendi muito bem essa explicação. O Z, ele tem a bondade dele estar mais relacionado com o volume do líquido saturado. Então, se você tiver numa região de baixo volume de líquido, de baixo volume molar, esse Z também vai dar baixo. Então, você só vai ter o retorno de uma raiz por vez. Mas o quanto você tem aqui de volume molar no sistema é que vai te definir o valor de Z. Então, quando você tiver um Z pequeno, você pode ter uma condição de a mesma PR-TR, só que você está aqui num valor de V baixo. Então, você sabe que isso daqui vai ser o Z do líquido. Enquanto que você vai estar no mesmo PR-TR, você vai ter um valor de V alto. Então, isso aqui vai te retornar o Z do vapor. Deu para entender, mais ou menos? Nenhuma dessas outras correlações são que nem as equações de estado. As equações cúbicas de estado, elas te dão ao mesmo tempo o volume do líquido e o volume do vapor. Nenhuma dessas outras equações tem duas raízes ao mesmo tempo. No caso das equações cúbicas de estado, a gente tem até três. Uma não tem significado físico, mas aqui, elas são as únicas que te dão essas duas ao mesmo tempo. Todas as outras vão estar amarradas a algum fator como esse aqui. Ah, não, o seu valor de V vai dar baixo, então você vai alterar o valor de Z. Tudo bem? Certo, professor. Então quer dizer que é sempre mais adequado utilizar a equação cúbica, né, professor? Porque... É mais cômodo. Okay. É mais cômodo utilizar a equação cúbica de estado, porque ela já te dá as duas ao mesmo tempo. Só que a gente fez aquele trabalho das 5 isotermas, aquilo ali não foi só para poder encher o saco de vocês, não. Foi para vocês verem que próximo ao ponto crítico, você tem uma falha na determinação, especialmente do valor do volume do líquido saturado. Então, vocês viram isso, vocês têm lá uma tabelinha que esse erro vai ficando mais vermelho à medida que você vai chegando perto desse ponto crítico. Então, e aí quais são as alternativas a isso? É a gente utilizar coisas mais avançadas nessa equação de estado, como translação de volume. Só que aí não é objeto aqui da termodinâmica para graduação. Você saber uma equação de estado, e especialmente para engenharia química. Então, aqui na engenharia química, a gente vai utilizar processos que, se você tiver o processo até 100 bar, 200 bar, isso aqui já é uma pressão muito elevada para processo. Então, as equações cúbicas vão funcionar até que legalzinho, e você vai poder utilizá-las de boa, sem maiores problemas. A gente vai ter problema aqui para a engenharia química realmente de entender quando a gente tem interação na fase líquida. E aí, os desvios da idealidade da fase líquida, que é o que a gente vai ter como objeto aí, tanto o final desse semestre quanto o começo do outro,
é para a gente tentar entender como é que a gente consegue tratar essas não idealidades da fase líquida, ok? Ok, professor, obrigado. Show de bola. Gente, mais alguma pergunta? Pode perguntar aí, qualquer coisa. Professor, na segunda questão, quando ele pergunta qual chega primeiro naquele estado de 40 bar, eu tinha chegado a resolver usando a variação de energia interna, dizendo que o que tem menos energia interna, né, menos variação, é o que chegaria primeiro. Seria correto fazer isso? Isso, é uma forma de você ver isso também. Só que, se você observar, a inclinação PV do líquido, ela está sempre maior do que a inclinação PV do vapor. Então, a sua resposta teria que ser que a do líquido, ela se altera mais do que a do vapor. Então, o líquido vai chegar primeiro. Essa seria a forma, assim, de só na lábia você me responder. Não, só no argumento. Então, o líquido, ele chega mais rápido porque ele altera muito rápido as suas condições com o aumento da pressão. Entendido? Entendido, professor. Então, mas sim, é um argumento bom. Ele vai ter uma variação de energia mais rápida do que a do vapor. Mais alguém tem alguma pergunta? Sem perguntas, gente. Então, por hoje é basicamente isso daqui, a gente discutir esses itens, vocês conseguirem responder, que aí, próxima aula, a gente passa com matéria do capítulo 5, que é onde a gente está agora, tá? Então, valeu aí, gente. Bom dia para vocês, até quinta-feira, tá? Valeu, valeu.